Olá, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja na sua vida, na sua casa, onde você estiver agora. Se você estiver no trabalho, que o Senhor esteja com você. Se você estiver na sua casa, que Ele esteja com você. Com seus filhos, que Ele esteja com você. Na pracinha, brincando com seus filhos, que o Senhor esteja com você. Em nome de Jesus. Hoje nós iniciamos uma série muito especial que o Senhor colocou no meu coração e que eu fiquei por muitos meses aguardando o momento para postar, para falar sobre ela, que é a série falando sobre resoluções de crises. O Senhor colocou no meu coração sobre alguns personagens bíblicos que fizeram uma gestão muito eficiente de situações de crise muito severas. E Ele foi colocando ao meu coração o que essas pessoas utilizaram para que essas crises pudessem ser resolvidas. E hoje nós vamos falar de um personagem maravilhoso bíblico que se chama Mardoqueu, ou Mordecai, né? Como algumas passagens falam, como algumas versões falam. Então eu quero chamar vocês agora, convidar vocês agora a lerem comigo Esther. Vamos agora ler Esther 3. Vamos ler 5 e 6. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. Xerxes era o rei naquele momento e Esther tinha sido feito rainha. E eu gostaria de passar para vocês duas verdades, dois pontos de vista sobre a história de Mordecai. Existia uma crise ali acontecendo, uma crise em que Amã se voltou contra o povo judeu, que era o povo de Esther. Mas uma crise, eu penso que ela já se arrastava há um tempo e que aconteceu ali somente um gargalo, né? Nós sabemos exatamente quando não somos bem quistos dentro de um local ou dentro de uma nação, vamos colocar assim, né? E para provar isso, nós temos uma passagem bíblica que diz que Mordecai disse a Esther: não diga que você é judia. Então, assim, essa nacionalidade, essa descendência de Esther, ela foi escondida, né? Provavelmente porque já existia um preconceito contra os judeus dentro daquela nação. E aí nós temos dois pontos muito interessantes aí. Existia uma crise, então, os judeus seriam exterminados, completamente exterminados, não só na nação, como em todas as províncias dessa nação, né? Autorizados pelo rei Xerxes, que, ao meu ver, não sabia muito bem o que estava fazendo. Confiou em Amã, mas não sabia muito bem. Mas Mordecai ali, ele tem uma atitude muito interessante. Ele se fez, ele se tomou de algo muito interessante, algo que hoje em dia é muito, vamos colocar assim, as pessoas falam muito que é uma coisa má, entende? Que é algo que não é de Deus, vamos colocar assim, que se chama network. Quando a gente fala de networking, ou essa influência, né? A gente pensa muito nos negócios, pensa muito em relações de negócio, pensa muito em relações por interesse, mas assim como qualquer coisa criada por Deus, e o diabo ele deturpa, isso também o diabo pegou e transformou isso em algo ruim. O networking nada mais é do que relacionamento. Relacionamento existe desde a época do Éden. Então isso foi criado por Deus, idealizado, e isso foi aprovado por Deus. Os relacionamentos foram aprovados por Deus. Nós somos seres gregários, que nós chamamos, né? Seres que vivem em comunidade. Tanto que uma pessoa, quando fica isolada por muito tempo, ela perde um pouco das faculdades mentais aí, né? Então o networking, ele é algo que foi transformado assim com esse nome para o mundo dos negócios, mas é algo que foi criado por Deus, um relacionamento. Mas, como tudo que o diabo pega, ele deturpa, ele traz algo malicioso, as pessoas utilizaram desse networking para interesse próprio. Para interesses das suas necessidades, das suas vontades. Usaram do networking para manipular
manipular o meio e o sistema para que as suas vontades fossem feitas. E ali, Mordecai, ele não teve essa atitude. Nós vemos ali, e essa é uma segunda verdade, que Mordecai utilizou do networking que ele tinha. O networking que ele tinha ali, ele serviu para a comunidade. O networking que Mordecai tinha não serviu para ele, para que ele pudesse se beneficiar. Tanto que antes dele jurar toda a nação de morte, ele já tinha um problema com Mordecai. Amã tinha construído uma forca de mais ou menos 20 metros. 20 metros são mais ou menos 6 andares. Era uma forca em que dava para ser vista de todos os cantos. É muito alta. E todo mundo sabia para que aquela forca estava sendo construída. Para quem e para quê. E Mordecai não se utilizou da sua influência, do seu networking com Esther para que ele pudesse se beneficiar. Mas quando o povo dele, quando os judeus foram ameaçados, aí sim ele mandou um recado para Esther. Talvez seja nessa época que você foi criada para agir. E ali ele fala muito de propósito, e ao meu ver, dentro da interpretação bíblica que eu fiz, o propósito de Amã também era estar ali. Era o propósito de Esther, mas era o de Amã também. Então, ele tomou dos relacionamentos que ele tinha para salvar uma nação e para que o propósito dele pudesse vir à tona. Então, isso é muito lindo, porque o Senhor utiliza os relacionamentos para que o nosso propósito possa acontecer. Quantas pessoas aqui não passaram por isso? Nossa, eu consegui fazer isso porque tal pessoa me ajudou. Eu consegui fazer isso porque tal pessoa me apresentou, tal pessoa me ajudou dentro da igreja. E nós temos isso durante a Bíblia toda. Nós temos Barnabé, que ajudou muito Paulo em um segundo momento. O primeiro momento foi Ananias, mas Barnabé em um segundo momento, ajudando a entrar na igreja. Ele era um perseguidor, ninguém acreditava nele. Barnabé se utilizou disso, do relacionamento, tanto com a igreja como com Paulo, para que pudesse trazer o propósito de Paulo à tona. Então, Deus utiliza-se do networking, Deus criou os relacionamentos, só que o diabo deturpou. E aí, quando a gente fala de networking, a gente fala de interesses próprios, mas isso não é verdade. Não foi o diabo que criou o networking, Deus criou os relacionamentos. E isso é muito lindo, porque nada fica fora do propósito do Senhor. O Senhor utiliza o propósito, utiliza tudo que ele tem à mão para que o propósito seja cumprido, inclusive uma gestão e uma resolução de crise. Então Amã foi um grande gestor de crise, porque ele utilizou o que ele tinha na mão para que ele pudesse resolver. Só que nós temos um terceiro ponto, que é o ponto que o networking de Deus, trazido e aprovado por Deus, é um networking de serviço. Ele não é um networking de benefício próprio, ele é para servir o próximo. Mordecai tinha duas grandes pessoas que ele conhecia, Xerxes e Esther, o rei e a rainha. Só que Mordecai, ele tinha servido Xerxes antes, ele tinha denunciado um complô para matar Xerxes, ele denunciou o rei. E ele também criou Esther, era prima de Mordecai, ele criou Esther. Transformou Esther numa rainha, direcionou Esther. Então, antes dele receber o benefício desse relacionamento, tanto com Xerxes como com Esther, porque Xerxes ele foi honrado por essa proteção do rei muito depois, ele serviu sem querer nada em troca. Então, o networking de Deus, ele tem esses dois pontos. O primeiro ponto ele serve ao meu propósito. Ele não é para mim, ele é para que o meu propósito seja cumprido. E qual que é o propósito do Senhor para nós? Que nós possamos servir ao próximo. E esse também é o segundo ponto. O network não é para ser servido, é para servir. É para que você possa servir sem esperar algo em troca, como o Mordecai fez. Ele foi honrado? Ele foi.
O povo dele foi salvo por Esther e ele foi honrado por Xerxes. Lembra que Amã teve que puxar ele pela cidade toda, vestidos com trajes reais em cima do melhor cavalo? Porque Xerxes resolveu honrar Mordecai? Pois é. Só que tudo que Mordecai fez, ele não fez por benefício próprio, ele fez para servir antes de receber o benefício. Então esse é o networking do Senhor, isso é que ele criou. Esses são os relacionamentos. O networking hoje que existe aí no mundo de interesses, esse não é de Deus. É o que o diabo pegou e ele transformou e ele deturpou. E aí hoje as pessoas falam que relacionamento não é bom. Networking é bom. Relacionamentos são bons, mas é assim, é para servir, não é para receber. É para servir, assim como nosso Senhor, que é Jesus, veio para servir. Ele não veio para receber, ele veio para servir. Então os nossos relacionamentos, eles não vão só nos ajudar a resolver crises, mas eles vão também nos ajudar a impulsionar e a direcionar o nosso propósito. E é isso que eu desejo para você. Caia esse sofisma por terra, de que relacionamentos são complicados, relacionamentos não são bons. Fazer relacionamentos, fazer amizades é coisa de interesseiro. Cai esse sofisma por terra na sua mente hoje, em nome de Jesus. Isso tem que sair daí, porque isso nos impede de crescer. O diabo tá botando sofismas na sua cabeça, impedindo você de crescer, de avançar no seu propósito, na sua área de atuação. Em nome de Jesus, eu vou orar por você agora. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora, Deus, em nome de Jesus, que direcione essa pessoa, abra os olhos, os ouvidos dessa pessoa. Senhor, que caia agora por terra, em nome de Jesus, todo sofisma, todo laço, todo embaraço, toda armadilha, para impedir que essa pessoa se relacione profissionalmente, se relacione também com os irmãos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, se isso estiver travando o propósito dessa pessoa, seja ele qual for, mostre para ela, Senhor, aonde o diabo quer deturpar a beleza que o Senhor criou na vida dela. Senhor, e eu te peço que essa pessoa possa avançar, que ela possa resolver as crises dela, que todo problema que ela tem hoje, Senhor, possa ser resolvido com a tua palavra, com a tua verdade. Senhor, em nome de Jesus, impulsione o seu filho, sua filha, para que a vida dele possa ser próspera, a vida dele possa ser boa, porque a tua vontade é agradável, tua vontade é perfeita, não existe prisão, não existe amarra, não existe cadeia na tua voz, que a tua palavra liberta essa pessoa hoje, liberte todo o sofisma, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe no dia de hoje, que Deus possa abrir a sua mente, para que você possa ver que os relacionamentos estão no coração de Deus, desde sempre, em nome de Jesus. Tchau!